Olá, torcedor Coxa Branca, seja muito bem-vindo a um programa especial do Coxanautas. O programa de hoje tem um convidado para lá de especial, o nosso técnico Antônio Carlos Zago. Zago, muito prazer, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Vai ser muito legal poder trazer o treinador do Coritiba para falar com a torcida Coxa Branca. Coxanautas que há 26 anos existe. A gente tem um lema, né, que Coxanautas com o Coxa bem mais cedo sempre, há 26 anos informando a torcida do Coritiba. Então quando você tiver assim, pô, eu preciso saber o que está acontecendo, o que o torcedor está pensando, Coxanautas. Assisto. Olha, ele já assiste, tá vendo? Beleza, vamos assistir. Tipo, e tem uma pergunta aqui, eu já quero iniciar já com uma coisa que está muito fresca, né? A gente sofreu uma derrota dolorida no último domingo, mas a minha curiosidade é saber como que foi o teu primeiro Atletiba, que é o grande clássico paranaense, para o torcedor Coxa Branca é muito importante. Qual foi a tua sensação? Como que foi o pós-jogo? Bom, já que é por torcedor, uma sensação de merda, né? Porque isso aí. Em 92 minutos praticamente fizemos o jogo e perdemos em 5 minutos, né? Levando os gols nos acréscimos. Então a sensação é essa. É ruim. Só que, assim, tem o lado bom também, da gente ter feito uma boa partida, da gente ter criado as melhores oportunidades no primeiro tempo. Quando estávamos ganhando de 2-1, tivemos uma outra oportunidade com o Robson também para poder matar o jogo praticamente. Infelizmente isso não aconteceu e saímos de campo com a derrota, né? Então uma sensação ruim, né? Por ter perdido, mas que também acredito que estamos no caminho certo em relação aos jogadores e em relação ao clube. Você já viu uma evolução na equipe em relação ao que vinha acontecendo nos outros jogos? Bom, eu acredito que sim. Nós fizemos o primeiro jogo praticamente não participei. O segundo jogo foi 3 dias depois da minha chegada contra o Sport. Fizemos um bom jogo contra o São Paulo e caímos contra o Bahia. E aí 2 bons jogos contra Vasco e o Atlético. O Vasco em casa merecíamos a vitória, né? De novo, criamos as melhores oportunidades, só não fizemos os gols, né? Que é o mais importante no futebol. Mas assim, é uma sensação de que a equipe vem crescendo. Eu acredito que esses 2 últimos jogos já foram bem melhores do que no jogo contra o Bahia. E o Campeonato Brasileiro é um torneio muito difícil. Você jogou vários, foi campeão de vários, inclusive. E qualquer descuido, qualquer bobagem é fatal para um time. Até por conta do equilíbrio que existe, né? Então, ficou muito perceptível, assim, para nós como torcedores, uma evolução do Coritiba ao que vinha apresentando, principalmente antes da sua chegada. É óbvio que a gente sabe que precisa melhorar, isso todo torcedor percebe, até porque os resultados não estão vindo. Mas eu não sei se você pensa igual, mas a partir do momento que a primeira vitória vier, acho que a pressão também sai um pouco do elenco, né? Não é porque sou treinador que a gente fala de tempo. O futebol tem um certo tempo, né? Alguns treinadores aqui no Brasil, nós pegamos o Fortaleza, são 2 anos que o treinador está no Fortaleza. Se pegarmos o Botafogo, que é o primeiro colocado na Série A agora, já é 1 ano e meio que tem o treinador. O ano passado patinaram e o treinador permaneceu e esse ano estão fazendo um baita campeonato. Então, assim, tudo precisa de tempo. Você está mexendo com pessoas, você não está mexendo com máquina. Isso aí, né, o torcedor né, tá cagando e andando para isso aí, né? Mas é o que é o futebol, não adianta a gente falar, contar mentira daqui e dali. Precisa de tempo, né? Queira ou não queira, o torcedor está machucado já desde o estadual, né? Porque praticamente o Coritiba ficou fora, acho que da semifinal, né? O Coritiba foi eliminado nas quartas de final pelo Cascavel. Foi eliminado nas quartas de final, então isso aí já vem há algum tempo. E a gente está aqui agora tentando remendar, tentando acertar, né? Nós temos um grupo que também está machucado, então nada mais do que o tempo e também um pouco de confiança por parte da torcida no trabalho que nós estamos fazendo. Eu acho que a palavra, você falou uma coisa para mim muito importante, confiança. O torcedor confiar, porque se você chegasse para mim agora, o torcedor tem que ter paciência.
eu ia te falar, nossa paciência acabou faz tempo. Mas Entendeu? Esse é um ponto isso aí importante. não dá para pedir paciência. Não, né? paciência Você tem que acabou. pedir né? confiança no trabalho que está sendo feito. Né? O torcedor do Coritiba ele é muito machucado pela sequência, ano após ano, de resultados ruins. E a gente vê o rival crescer e nós patinar sempre, né? O Coritiba sempre patinar. Então aquela coisa, tenham paciência, o torcedor não tem mais. Agora, confiem, é outra história. Né? Confiar no trabalho, né? É o que a gente pede, né? Porque você vê a grandeza do Coritiba, a grandeza do clube, a história do clube. Né? Está passando por um período, né, de que sobe, desce, né, não sabe se fica na primeira, esse ano já não começou bem, então o torcedor está certo em desconfiar de tudo aquilo que está acontecendo. Mas assim, o que a gente pede é que confie no trabalho. Né? É um trabalho que se iniciou aí há 3 semanas praticamente, né? Teve uma mudança dentro do clube com a entrada da SAF também e nós não vamos conseguir resultado de uma hora para outra. Eu espero, lógico, que seja um resultado bom já no próximo jogo, mas é só a sequência, é só o trabalho que vai fazer com que o Coritiba possa vir a ser um dos grandes clubes aí do futebol brasileiro. Você falou outra coisa importante sobre a grandeza do Coritiba, o tamanho do Coritiba. Qual foi a sua impressão ao chegar no Coritiba? Primeiro, falando de clube, de estrutura, você que não só como jogador, mas como treinador, trabalhou em grandes centros, né? Por exemplo, você trabalhou nos 4 principais clubes paulistas como jogador e chegou a treinar também o Palmeiras. Você trabalhou na Itália, na Roma, você trabalhou no Japão, você jogou na Turquia, você jogou em grandes centros. Como você encontrou o Coritiba e também como você encontrou o grupo de jogadores naquele momento? Bom, a gente fala do Coritiba, né, num todo, né, assim, fui muito bem recebido, né, isso aí foi muito bom, a chegada de um treinador num momento difícil e ser bem recebido como eu fui, foi gratificante, né, dá para ver que a torcida é uma torcida apaixonada, né, nós jogamos o jogo contra o Fortaleza, perdemos do Sport e no jogo contra o São Paulo tinha 30 mil pessoas. Isso aí não é fácil para um clube que vem patinando. Não adianta a gente falar que não está, mas está. Né? Então, assim, tinha 30 mil pessoas no jogo contra o São Paulo, depois 25 mil pessoas no jogo contra o Vasco. A gente espera o mesmo público também no próximo jogo contra o Atlético Mineiro. Então, é o que a gente espera da torcida, né? E dá para ver que a torcida é apaixonada, que a torcida está carente. Então, a gente vai tentar fazer de tudo para sair dessa situação delicada. Do grupo de jogadores, troca a metodologia de um treinador para o outro, né? E até os caras se adaptarem ao estilo, a maneira de trabalho, tudo leva um certo tempo também. Mas encontrei um grupo machucado também, um grupo para baixo com tudo aquilo que veio acontecendo aí nos últimos meses, né? Um grupo que não foi formado de uma vez só, né? Chegaram jogadores em dezembro, em janeiro, em fevereiro, aí chegaram outros em março. Então, os jogadores começaram a se conhecer agora. Então, tem um certo tempo. Você sentiu um grupo, a tua impressão, a primeira, foi esse grupo, ele tem a força e a vontade de se recuperar? Você percebe um grupo responsável, um grupo unido, um grupo que vai tirar o Coritiba dessa situação? Você sentiu isso quando chegou? Dá para ver nos treinamentos, né? Do que a gente vem fazendo nos treinamentos e do que eles estão fazendo nos jogos também. Então é um grupo de jogadores que está querendo dar a volta por cima. De novo, não é de uma hora para outra, né? A mudança de treinador não é fácil para os jogadores, né? Não. Às vezes, por exemplo, e aqui foi mais difícil ainda porque quando se troca um treinador, o grupo tem a motivação do treinador chegar. E aqui nem isso aconteceu. Isso. Você está me entendendo? Nem isso aconteceu aqui. Então, assim, era um grupo machucado, é um grupo que estava para baixo. E a gente está tentando colocar os jogadores para cima de novo, motivando, conversando, passando vídeo, treinando, criando algumas situações diferentes no nosso centro de treinamento. Né? Então, assim, é o que nós estamos tentando fazer. E, assim, eu posso garantir que esses jogadores que estão aqui hoje,
que são os jogadores que nós temos, né, até julho, quando pode abrir a janela e você pode tentar a contratação de um ou outro jogador, que isso aí é normal também em todos os clubes do futebol brasileiro, né, de qualificar o elenco, mas são os jogadores que, na minha opinião, vão dar a volta por cima e vão fazer com que o Curitiba chegue no seu lugar. E você já identificou, é óbvio que é muito cedo, você está aqui um mês, mas já identificou carências para reforçar o elenco na reabertura da janela? Você já tem na sua cabeça uma ideia disso? A maior carência agora é colocar o grupo para cima, né? É mental, a carência é mental. É carência mental, é em busca de uma vitória, que já são 11, 12 jogos que nós não conseguimos uma vitória, né? Lógico que teve uma paralisação aí também, uma parada no meio, que praticamente ficou parado, né? O grupo ficou treinando um mês, mas assim, as vitórias não chegaram. E os jogadores precisam de vitórias para poder criar uma mentalidade vencedora, uma mentalidade ganhadora dentro do grupo. É isso que a gente está procurando fazer nesse momento. De jogadores até agora nem conversamos, vamos começar a conversar a partir da próxima semana também. É isso que eu ia te perguntar. Voltando lá no teu início de carreira como treinador, como você se define? Um treinador disciplinador, companheiro de jogadores, um treinador estudioso? Como é o Antônio Carlos Zago para a torcida do Coritiba? Como ele se definiria? Eu acho que a relação do treinador com o jogador é uma relação de respeito, né? Dentro do clube, você é o treinador, você que manda. E eu procuro ser disciplinador dentro daquilo que a gente pode, né? A gente vem melhorando algumas coisas dentro do grupo, né? Amizade com o jogador não tenho, né? Você acha importante isso, manter um certo distanciamento, um certo respeito? Você acha importante isso para o convívio no dia a dia? Não, também não é tanto assim, entendeu? Eu acho importante ter o respeito dentro do trabalho, né? Dos jogadores olharem a figura do treinador e tentar se espelhar alguma coisa nele também, entendeu? É um momento difícil, mas a gente está todo dia trabalhando lá, todo dia conversando, de novo, todo dia, né, passando o vídeo para os jogadores para que a gente possa o mais rápido possível, para que eles possam o mais rápido possível se adaptar à nova metodologia que tem no clube hoje. Mas assim, eu me vejo uma pessoa disciplinadora, até porque tive grandes exemplos na minha carreira, o Tele Santana no início, que era chato demais, né? Que foi como um pai para mim no futebol. Depois, durante a minha carreira, eu cheguei a trabalhar com o Luchescu também, que era um treinador na Roma, né? Isso, não, eu trabalhei na Turquia, ele foi meu treinador. No Besiktas. Isso, na Roma eu tive o Capello, né? Que era uma baita escola, uma né? baita escola. Então, assim, a gente procura levar bons exemplos também para a carreira, né? E também da parte tática, tive a oportunidade de fazer os cursos na Itália. Então, assim, aqui no Brasil também fiz alguns cursos. Então, assim, eu acredito que me preparei bastante para chegar onde eu cheguei hoje, num grande clube como é o Curitiba. Sabe que eu tenho até uma curiosidade, né? O Tele Santana, eu acompanhei, era criança, mas acompanhei a Copa de 82 e a Copa de 86, onde o Tele foi o técnico daquela grande seleção brasileira. E já vi algumas entrevistas o pessoal falando, o Tele era chato, e você falou aqui também. Esse chato dele era no sentido da perfeição, que o Cafu sempre fala, né? Que o Cafu se tornou um grande jogador, você jogou com o Cafu, se tornou um grande jogador nas mãos do Tele. Era isso, era a perfeição mesmo? Chato no bom sentido, como eu sou com os jogadores, né? Porque, de novo, o Tele foi como um pai, foi ele que me deu a oportunidade, ele que me efetivou como titular naquela grande equipe do São Paulo. O relacionamento que eu tive com ele fora de campo também foi muito bom, porque morávamos no mesmo prédio em São Paulo, com o filho dele, né, com o René. Uma pena que nos deixou cedo, né? Mas para mim foi algumas coisas que o Tele fazia na época, a gente procura fazer hoje. Então, falando do futebol hoje, o Guardiola fala do Tele, vários treinadores falam sobre o que o Tele fez na Copa de 82, sobre as equipes que ele preparou. Então esse era o lado bom. Ele era uma pessoa disciplinadora, tentando fazer com que o jogador enxergasse o caminho certo, né? Então, assim, o cara que não queria ir para o caminho certo pode falar mal do Tele,
Mas a maioria que queria ir para o caminho certo, que queria vencer no futebol, sempre falou bem do Tele. E se deu bem, né? E se deu bem também, entendeu? O Tele era aquele pai que puxava mais a orelha do que o pai que dá um carinho a mais para o filho. Isso aí faz parte da vida de qualquer um também, né? E ele era uma das pessoas, assim, é uma pessoa que eu levo com todo o carinho mesmo na minha carreira, na minha vida pessoal, porque aprendi muito com ele. E você trabalhou com outro grande treinador, que foi o Vanderlei Luxemburgo também, que muita gente fala que foi o melhor trabalhador. O próprio Alex fala que o Luxemburgo, você conseguiu tirar um pouco de cada um para a tua carreira como treinador? Isso, o Vanderlei também, né? O Vanderlei teve, acho que na década de 90 foi considerado o melhor treinador do futebol brasileiro, depois no início dos anos 2000 chegou até no Real Madrid. Então, assim, eu tive exemplos e sempre quis vencer na vida, porque não é fácil, né? No futebol não é fácil, você tem que se sacrificar, né? Você tem que aprender a sofrer para você poder chegar num nível melhor dentro do futebol. E aí você me fala uma coisa que me puxa outra questão aqui. Você fala, eu sempre quis vencer. Qual a sua ambição com o Coritiba hoje? Se eu te perguntar, Zago, num bate-papo de boteco mesmo, Zago, qual que é a tua ambição? Aonde você acha que você vai levar esse Coritiba? Cara, hoje é sair da zona de rebaixamento, sair das últimas posições e tentar uma Sul-Americana pelo menos, né? Classificam acho que 14 para a Sul-Americana, 2 ficam fora e 4 caem. Então a gente tem que ficar fora desses 4. Né? Se puder chegar numa Sul-Americana é o que a gente vai tentar, mas também a gente sabe que é um campeonato difícil, né? Acredito que é o campeonato mais difícil aí dos últimos anos, as maiores equipes do futebol brasileiro envolvidas na Série A. Então assim, a gente tem que sempre sonhar um pouquinho mais, mas também se vier só a permanência na Série A, eu acho que vai ser de bom tamanho também. Que é o começo de um trabalho, de repente. É o começo você de um trabalho. Conseguindo a tranquilidade, permanecer, até porque o Coritiba está passando por transformações nesse momento. A SAF está chegando, né? É um novo momento para o clube. O torcedor do Coritiba, ele está muito mais empolgado, mas também mais ansioso. A cobrança vai se tornar maior. A própria cobrança esse ano, ela tem se tornado maior porque o Coritiba gastou o maior orçamento da sua história na montagem de um time, apesar de que esse maior orçamento, ele ainda é baixo em comparação aos outros clubes do futebol brasileiro. Você trabalhou no Bolívar, que era uma equipe do Grupo City. Isso. Você trabalhou no Palmeiras Parmalat. Como que você vê a chegada dos fundos de investimento no futebol brasileiro? Você acha que o Coritiba tem a grande oportunidade de alavancar, de dar um salto e se tornar um clube a disputar algo mais, digamos, gigante lá para frente? Bom, por aquilo que eu fiquei sabendo e que a gente conversa, a SAF do Coritiba é a melhor ou uma das melhores do futebol brasileiro, né? Escolheram o Coritiba, que está entre as 10 melhores cidades do Brasil para se viver. Escolheram o Coritiba por causa da sua torcida. Então eu acho que é uma coisa bem estratégica, né, por parte das pessoas que estão por trás. E eu acredito que é a saída para a evolução do futebol brasileiro, né? De você não ter mais atraso de salário, de você não ter mais conta, de você, né, colocar as coisas todas em dia, como estão acontecendo nos outros clubes. Então eu acho que é a saída para o futebol brasileiro, para que a gente possa um dia se equiparar ao futebol europeu. E você deve provavelmente ter convivido com atrasos salariais durante a carreira como jogador. O que isso influencia diretamente no dia a dia do jogador? Influencia, graças a Deus eu vivi muito pouco. Você jogou em time também, né? Então, assim, mas vivi algumas situações assim. Eu cheguei a jogar no Juventude, sim, né? Também ali tinha atraso de salário. Isso aí dificulta o dia a dia, porque o cara que trabalha, ele quer receber no final do mês. Ele não, o pessoal fala, futebol, os caras têm que jogar por... Ninguém joga por paixão, joga porque é profissional, joga porque gosta, é lógico, do futebol. Mas joga também porque é profissional, porque né, todo mundo depende do dinheiro para poder levar a sua vida pessoal. E no futebol não é diferente. Então o atraso de salário prejudica bastante o grupo. E isso a ideia é que com a SAF acabe, né? Porque o clube vai ter um maior investimento, uma maior organização, um profissionalismo maior na condução de um clube de futebol. Né? E eu acho que isso é fundamental para que um clube se torne vencedor também.
Organizar internamente. Isso, organizar internamente, né? Assim, a torcida tem, né? De novo, o Curitiba tem uma torcida apaixonada. É organizar as coisas internamente e é dar tempo também para que as pessoas possam trabalhar, né? Um dos maiores investimentos do Curitiba aí em todos os tempos, né? Que foi esse grupo, né? Então tem que ter um certo tempo de novo, porque, como eu falei, chegaram jogadores em dezembro, depois em janeiro, depois em fevereiro, março. Troca de técnico. E até abril chegou jogadores também. Sim. Trocou de treinador, então tem que ter um tempo. Não adianta, não é que a gente está aqui, eu como treinador, falando para segurar emprego, né? Mas tem que ter um tempo para que você possa trabalhar com os jogadores. Quanto a isso, não é fazer a tua defesa não, mas é por viver isso como torcedor do Curitiba. Um dado interessante, não sei se esse dado chegou a você, mas nos últimos 8 anos, ou seja, 3 gestões que o Curitiba teve, de diretorias diferentes, sendo que essa não chegou ao final ainda, o Curitiba teve 18 treinadores. Como fazer futebol desse jeito? 18 treinadores são quase 2 treinadores e meio por ano, né? Não tem como fazer futebol, né? É difícil porque muda. E assim, os caras pensam às vezes que quando muda, vai motivar os jogadores. Motiva em um jogo só. Depois é a mesma coisa, o cara precisa de tempo para poder trabalhar. Então, que a troca de treinador motiva o jogador, isso não dura, então é dura um jogo... nada, dura 1, 2 jogos e aí depois cai de novo, é a mesma coisa. Né? O cara precisa de tempo. Se você quiser criar uma identidade, se você quiser criar uma metodologia dentro do clube, você precisa de tempo, precisa dar tempo para o treinador. Né? Como eu já falei de alguns treinadores que estão há muito tempo no cargo, eu acho que todos os clubes têm que fazer isso. Né? O ano passado, por exemplo, eu pego o exemplo do Fortaleza, porque o Fortaleza, fui eu que tirei o Fortaleza da Série C para a Série B. E o Fortaleza vinha anos tentando e não conseguia. 8, 9 anos tentando e não conseguia. Né? E aí eu saí, veio o Rogério e acho que passou mais um outro treinador lá que eu não lembro quem foi. E o ano passado, o Fortaleza, na virada do turno, era o último na classificação. Sim. Mantiveram o treinador, deu uma arrancada e quase belisca a Libertadores esse ano. Então, assim, a confiança que depositaram no treinador, porque sabiam que os jogadores seguiam o treinador também. Né? Então, isso é importante dentro de um clube. E aí, uma curiosidade que eu tenho em relação a você, porque você chegou no Curitiba e armou um esquema com 3 zagueiros, que é algo que muito se falava aqui, que o Curitiba precisava jogar com 3 zagueiros e tudo mais. Você chegou a falar numa coletiva que você armou a equipe de acordo com o que você tinha à sua disposição. Mas como que o Zago gosta de jogar? O Zago joga, por exemplo, arma a sua equipe de acordo com o adversário, ou o Antônio Carlos Zago tem um esquema fixo na cabeça e vai jogar de acordo com o que ele pensa? Qual é a tua ideia sobre futebol? Não, eu armo a equipe de acordo com as características dos jogadores, com as características que eu tenho no grupo. Vamos falar de alguns trabalhos recentes aí. No Red Bull a gente jogava num 4-4-2, que foi o time que foi campeão da Série B de 2019. No Japão, 2020, 2021, eu joguei num 4-4-2 também. Né? Chegamos na 3ª colocação da J-League. Na Bolívia, que foi 1 ano e meio, praticamente nós jogamos num 5-3-2, porque eu tinha jogadores com essas características, né? Então a gente procura analisar o grupo, tudo. Aqui também nada impede de que quando a gente já colocar uma cara nova para a equipe, a gente possa jogar num 4-4-2 também, que é um esquema que eu gosto. Se vê jogadores com essa característica. Isso, tem um outro jogador com essa característica, né? Mas a gente está tentando fazer com que a equipe não sofra tanto, né? Trabalhando dentro do que nós temos dentro do grupo agora, dentro de características mais fáceis para os jogadores. Então, a gente optou pelo 5-4-1, que nós temos jogadores que podem se encaixar nesse esquema. Você era um zagueiro até relativamente técnico, né? Era um zagueiro de força, fazia muitos gols e tudo mais. O futebol hoje é muito diferente daquele futebol que você jogou na década de 90, por exemplo. O futebol hoje é muito mais físico, não sei se você tem essa visão também, do que técnico, propriamente dito. Como equilibrar as coisas para que o teu time tenha força, mas ao mesmo tempo tenha criatividade? Porque a gente sabe que o jogador brasileiro,
quando ele usa a criatividade, quando ele usa a técnica dele, ele faz diferença. Mas como você equilibrar isso? Bom, de novo, né, vai dentro daquilo da troca do treinador. Cada treinador tem uma maneira de trabalhar. Eu gosto da minha equipe pressionando alto, né, recuperando a bola rápido, tendo o controle do jogo. Você tem o controle do jogo quando você tem a bola. Quando você não tem a bola, você tem que correr atrás dela, Até não tem jeito. você se desgasta mais também correndo atrás da bola. Isso, você se desgasta mais. Então, assim, a gente vem procurando melhorar nos treinamentos também, né? Não só a parte técnica, como a parte tática, a parte física também é importante para praticar o futebol que eu penso, o futebol que eu gosto. E qual é o futebol que você gosta? Cara, é um futebol ofensivo. Você pensa para frente. Eu penso para frente, né? Aqui a gente está procurando, né, esperar um pouco mais, mas assim, fugindo um pouco daquilo que eu gosto mesmo, porque é o início de um trabalho num campeonato super difícil, jogando contra grandes equipes e não vivendo um bom momento dentro do Curitiba, entendeu? Mas o meu pensamento de futebol é pressionar alto, tentar recuperar a bola rápido, ter uma boa saída de jogo. Quando você joga com 3 zagueiros, você sempre cria superioridade numérica, seja na defesa, seja pelas laterais e até no meio-campo, às vezes, dependendo de como joga os teus extremos. Então é isso que a gente vem procurando fazer no Curitiba e acredito que uma hora ou outra vai dar certo. Até para o torcedor entender, quando você fala que com 3 zagueiros cria uma superioridade numérica. Como? Pode explicar um pouquinho para a gente, para entender? Se você joga contra uma equipe que joga no 4-4-2, você tem sempre a superioridade numérica de 3 zagueiros atrás, né? E você tem uma igualdade no meio-campo. Quando você joga com uma equipe que pressiona num 4-3-3, que praticamente iguala a marcação na frente, você tem os alas que praticamente vão jogar livres, né? Você tendo 2 volantes por dentro, você pode chamar a atenção e viram pontas praticamente. Isso praticamente vira pontas. Então é em cima disso que a gente procura trabalhar, né? E o que nós estamos fazendo. E aí, não sei se o meu pensamento está certo, aí você não precisa ter aquele atacante liberado exatamente. Você pode ter 2 atacantes mais centralizados. É isso? É o que pro ala passar. Isso, que é o que eu peço para eles, jogarem por dentro para dar mais espaço para a chegada dos nossos laterais, dos nossos alas. E o que a né? gente viu muito no Atletiba com o Robson e o Zé Roberto, por exemplo. Isso. E com o Marcelino também, né? Não, o Marcelino fez uma grande partida também. Isso, com o Marcelino mas também. Os 2 atacantes pressionando a saída de bola do adversário, dificultando, isso ficou muito... Tanto que os caras se desgastaram muito na partida, mas é já de acordo com a tua filosofia. É de acordo com aquilo que a gente... De acordo com aquilo que eu conversei com a diretoria quando me contrataram, né, com o pessoal, com todos eles, e é o que a gente está tentando fazer no dia a dia. E quando a diretoria te procurou, você pensou 2 vezes e falou, não, eu quero esse desafio? Não pensei porque eu vi que temos jogadores de qualidade, né? Falta talvez um pouco mais de intensidade, que é o que a gente vem batendo em cima durante os treinamentos, durante toda a semana, de colocar os jogadores um pouco mais para cima, né? De novo, os jogadores estão machucados de tudo aquilo que aconteceu no estadual, daquilo que vem acontecendo nos jogos e no dia a dia, né? A maioria dos jogadores hoje não sai de casa, né? Para ser cobrado na rua. Claro, e ninguém quer isso, né? Não, então, eles estão querendo, né, dar a volta por cima. Eu vejo que tem potencial para isso e é em cima disso que a gente vai trabalhar. Até porque a torcida do Curitiba ela tem uma característica que você já, no pouco tempo que você está aqui, você já percebeu, que ela é uma torcida apaixonada, ela é uma torcida que empurra muito, ela é uma torcida que cobra muito também. Agora tem um detalhe, se ela perceber que dentro de campo o jogador está se doando, ela vai comprar a ideia daquele jogador. Se ela perceber que o time é sério, que o trabalho do treinador é sério, você pode ter certeza que ela vai estar do lado do time. A torcida do Curitiba é muito fiel ao seu clube. Que eu acho que foi o que nós fizemos nos 2 últimos jogos aí, né? Contra o Vasco em casa, né? Que a vitória escapou assim, né, pelos dedos, e contra, o Atlético na arena. Não é fácil jogar lá, né? Se não me engano, são muitos anos que o Curitiba não ganha. A gente teve ali pertinho da vitória, né? Deixamos escapar de novo, faltando 5 minutos. Eu acho que a torcida tem o direito de fazer tudo. Eu já vi que parece que
no sábado eles vão... Tem um Conversão. protesto antes. Cara, pode protestar, pode mandar para tudo aquele lugar, não sei o quê, lá fora. Quando entrar aqui dentro, se puder estar junto com a gente, é Vai melhor, tá, vai tá. né? Isso aí é melhor. Aí no final não deu certo. Aí, de novo, assovia, xinga, faz o que tiver que fazer sem violência, né? Mas aí pode fazer o que bem entender. Só que enquanto a gente estiver aqui dentro, eu acho que a gente Agora, merece o apoio da torcida. Você já deve né? ter sentido a pressão atrás do banco ali ou não? Tem sempre um chato ali, mas isso aí faz parte do nosso futebol, né? Se prepare, cara, porque a torcida, a que fica atrás do banco de reserva, ela vai incomodar. Até a gente tava brincando esses dias que você vai chamar um outro jogador, os caras falam, não, vai, é esse, não sei o quê. Mas isso aí faz parte, isso aí é da nossa vida, né? É da nossa profissão. E tem como o jogador abstrair isso tudo? Focar dentro do campo e esquecer que a vaia está vindo da arquibancada? Tem como ou é impossível? Não, o jogador sente dentro de campo, né? Sente, Quando é vaiado, quando a torcida começa a pegar no pé, isso aí é normal. E é ruim, né? É ruim para o jogador, é ruim para o time, é ruim para o torcedor também, porque esse jogador não vai render o que pode render dentro de campo. E o jogador, é isso que uma coisa que é visível, mas eu gostaria de saber de você, porque quando existe essa pressão toda, que está acontecendo com o Coritiba, são 6 jogos no Brasileiro sem vitória, são 13 jogos na temporada, a pior marca da história do Coritiba, né? E muitas vezes o que a cabeça manda, o corpo não responde, né? A cabeça deve estar a 1000 do jogador, e aí a perna não responde aquilo que o cérebro comandou, né? Isso aí é normal em qualquer esporte, né? Se a cabeça não estiver concentrada, se você não estiver focado naquilo que você está fazendo, seja nos treinamentos ou em uma partida, não adianta nada. O corpo não responde. Isso é normal na carreira de um jogador de futebol e de qualquer outro esporte também. E tem aquilo, né, do jogador... ele pensar 2 vezes antes de tentar um passe longo, pensar 2 vezes antes de um chute, de arriscar um chute da intermediária, acaba influenciando diretamente no desempenho do jogador, né? Influencia muito, porque o cara ele nunca vai fazer a jogada que tem que fazer, né? Porque às vezes, o que eu falo para eles, né, a jogada fácil, às vezes a gente sempre tem, mas a gente tem que tentar, às vezes, a mais difícil, que é onde a gente vai agredir mais o adversário, entendeu? Jogar entre linhas, né? A gente tem sempre os 2 laterais, os 2 alas ali abertos. Então a gente sabe, vamos jogar por fora uma bola ali pro lateral. Mas quando a gente joga entre linhas, é onde a gente vai estar sempre mais perto do gol adversário, é onde a gente vai, né, causar mais dano ao adversário, entendeu? E o jogador, às vezes, quando tem a vaia, quando o torcedor está pegando muito no pé dele, ele não tenta essa jogada. Ele vai jogar a bola no lateral, ou ele vai dar no goleiro. Isso, ou ele vai dar no goleiro, ele não vai tentar fazer nada de diferente. E às vezes o que é diferente no futebol é de você tentar uma jogada e colocar o teu companheiro em uma melhor condição para poder fazer um gol. E que a grande diferença do jogador brasileiro é a técnica, é o improviso, né? É isso aí. Agora, tem muitas vezes que o torcedor ele não entende quando um jogador está com a bola dominada no sistema defensivo, em vez de tentar um passe frontal, um passe, né, ele recua para o goleiro. Esse controle de jogo é importante também pro time. Até para manter a posse de bola, né? É importante, mas a partir do momento que você tem um passe, né, na diagonal e coloca um companheiro em boas condições para criar uma jogada, é sempre melhor do que você voltar a bola no goleiro. Hoje o goleiro joga, né, a maioria dos goleiros participam bastante, né? E aqui é o que a gente procura fazer também. Então, assim, é lógico que um passe no goleiro para a gente circular a bola, isso aí é importante. Mas quando a gente joga um pouquinho mais para frente, é onde a gente vai ficar sempre mais perto do gol. E você sempre incentiva eles para tentar as jogadas no risco, sempre... A gente incentiva através das conversas e através dos treinamentos, né? Alguns treinamentos específicos para isso mesmo, para a gente verticalizar um pouco mais o jogo. Quando a gente quer jogar um pouco mais pelas laterais também, já é um outro tipo de treinamento. Então isso a gente vem variando no dia a dia. E como que é o perfil do zago na beira do gramado durante uma partida? Eu sou tranquilo. Não é aquele de pegar no... Pô, você, como zagueiro, você chegava junto, né? Eu sou tranquilo, eu falo o que tem que falar, né? Porque assim, o que eu vejo é assim, o treinador ele tenta ganhar o jogo mais durante a semana. Mais no treinamento. Mais no treinamento, durante a semana. Ali dentro já é mais dos jogadores, não é querer jogar
né, para cima dos jogadores. É lógico que eu tenho a minha parcela ali é também. verdade, mas são os jogadores que estão em campo. Você trabalha durante a semana e eles que vão fazer o melhor, né? Que é o melhor de você entrar aí e poder se apresentar para 30, 40, 50 mil pessoas. Então, assim, a gente, durante um jogo, acredito que às vezes vale mais uma conversa de você chamar um e falar orientar, do que ficar gritando, entendeu? Porque eu conheço muitos também que ficam gritando ali e não falam nada. Eles ficam gritando para a torcida ver que eles estão falando com os jogadores. Pega, vai, vem, pega, e aí, pegar o quê? Né? Então, às vezes, é melhor você chamar, conversar, né? Falar o que você quer, e aí o jogador já volta ali e tenta fazer diferente. É isso, o torcedor ele tem que ter um entendimento, nós torcedores, né? Que a partir do momento que a bola rola, uma falha individual não é culpa do treinador, por exemplo. O treinador orienta, o treinador faz o seu trabalho. Agora, a falha individual, a desatenção, o entrar, me perdoe a palavra, mas o entrar de sacanagem, sem correr, assim, que tem muito jogador que faz isso, a gente sabe. Você jogou com muita gente, também. Você sabe disso, né? Não é a culpa do treinador. Não, eu acho assim, a desatenção para mim machuca mais do que um erro individual, porque claro, um erro acontece. Todo mundo está passível a errar, né? É passível a errar. Então, assim, a desatenção, por exemplo, nós levamos o segundo gol contra o Atlético Paranaense de lateral. Puta, aquilo foi. Não existe. Não, isso aí eu falo para você aqui que eu já falei para eles não pode, ontem não pode. E hoje também. E vou enchendo o saco até, né, a semana que vem, porque eles já me conhecem, estão me conhecendo, a gente está tendo um ótimo relacionamento entre treinador, jogadores, a comissão técnica, o pessoal que trabalha lá. Então, assim, não existe. Sabe por que não existe? Porque o lateral do adversário, você está sempre com um jogador a mais dentro de campo. Concordo. Ou dois, se você quiser colocar o goleiro também. Né? Então você não pode levar gol de lateral. E não foi só o gol de lateral que nós levamos. Teve aquela defesa do Gabriel no chão, que eles cobraram um lateral rápido. Sim. E a gente estava dormindo. Todo mundo desatento, entendeu? Então a desatenção, para mim, é mais doído do que um erro individual, entendeu? Agora eu te falo uma coisa, eu não gosto de individualizar e nem vou citar nomes, nada disso. Agora, como torcedor, tem uma coisa que eu não posso deixar de comentar com você. Afinal, eu estou aqui como um representante de torcedor, tá? O torcedor não admite um zagueiro de 1,98 m perder na cabeça para um cara de 1,70 m. Ou é desatenção, ou é simplesmente não tá nem aí. E isso o torcedor percebe. Não somos profissionais, mas a gente percebe. Às vezes acontece, né? Pode acontecer, mas não sempre, né? Se você tem uma altura a mais, você tem que se impor dentro de campo, né? Você tem que se posicionar melhor, tudo. Então, assim, a gente vem procurando corrigir alguns erros que vinham sendo cometidos já, para que não aconteçam mais, né? Isso aí é o nosso dia a dia no CT, junto com os jogadores. O jogador, ele tinha que colocar na cabeça, né, que quanto melhor ele for, as possibilidades da carreira dele vão ser muito maiores, muito melhores. A gente não tem a ilusão de que o Coritiba é o estágio final na carreira de um jovem jogador. Claro que não, o cara quer a Europa, o cara quer jogar no eixo Rio-São Paulo, o cara quer jogar em outros clubes. Agora, para ele fazer isso, vai depender do que ele fizer num time de porte como o Coritiba. A tua carreira, a nossa carreira é reflexo daquilo que a gente faz, né? Exatamente. Então, assim, em todos os ramos da vida, né? Eu vejo um futuro brilhante para o Curitiba dentro daquilo que estão construindo aqui. Muito né? Bom. Então, assim, hoje a maioria quer jogar no eixo Rio-São Paulo, tudo, mas aqui é uma grande porta para que talvez não saia tanto para Rio-São Paulo, possa sair direto para a Europa, entendeu? Que é o sonho de todo jogador. É isso que eu vejo, né, dentro de um futuro breve no Curitiba. E nós temos um caso recente, né, que é o Igor Paixão, que está no Feyenoord hoje, foi campeão holandês, né, que era um menino que saiu daqui e foi direto, não precisou fazer essa ponte também. Vai para o Palmeiras, como foi o caso, por exemplo, do Rafael Veiga. Foi para o Palmeiras e, quem sabe, vá para fora, né?
Mas eu vou acelerar aqui porque já está ficando frio, eu sei, está frio aqui no Porto Pereira. É dura a careca aqui. E a gente combinou o tempo aí. Mas é sempre, pô, o papo contigo é muito bom. Até falei, vamos falar do início da carreira do Zago, vamos falar, mas tem tanto papo sobre futebol e a ideia era falar sobre futebol mesmo. Pô, quando que a gente tem a oportunidade de falar sobre futebol com um cara que foi campeão italiano pela Roma, no último título da Roma, se não me engano, né? O último scudetto conquistado pela Roma. E até tem uma curiosidade, você dividiu, até eu já perguntei isso para o Arthur, inclusive, você dividiu o vestiário com Totti, com Aldair, com Cafu, com Batistuta. Como que é dividir o vestiário com esses caras? Cara, o Cafu praticamente nós iniciamos a carreira juntos no São Paulo, né? Então o Cafu eu tenho uma história toda à parte, porque nós éramos companheiros de quarto no São Paulo. Depois nós fomos companheiros de quarto no Palmeiras, depois na Roma e toda a concentração da seleção brasileira, o Cafu foi meu companheiro de quarto. Teu amigão. É meu amigo, né? O Aldair também. O Aldair é meu ídolo, né? Depois que eu comecei a jogar de zagueiro, o Aldair é meu ídolo, né? O Aldair para mim foi o melhor zagueiro que nós tivemos aqui no futebol brasileiro. De esquerda, direita, posicionamento, veloz, de cabeça, tudo. Então, assim, com o Aldair também eu tenho... Técnico, né? Ele era técnico. O Aldair completo. O Aldair jogou 13 anos na Roma porque ele quis ficar em Roma, senão era para ele ter ido para Real Madrid, para Manchester, para as grandes equipes do futebol europeu. Então, assim, a convivência era muito boa, né? Eu tenho um bom relacionamento com o Totti também até hoje, com o pessoal que eu joguei na Itália. O ano passado fizeram uma homenagem para mim no Estádio Olímpico, no jogo da Roma. Então, assim, uma história muito bonita, né? Anos praticamente importantes na história da Roma. Né? Poderíamos até ter ganho mais, né? Mas o mais não veio, entendeu? Mas assim, foram 5 anos bem vividos e bem trabalhados dentro de um dos clubes mais importantes também do futebol europeu. A gente está caminhando para o final já. O Zago de hoje, um mês depois de chegar a Curitiba, ao Curitiba, tem a mesma motivação da chegada? Sim, um pouco mais de dor de cabeça, dor nas costas, né? Não dá, desculpa a brincadeira, mas o cabelo não dá pra falar, não, perdi um cabelo. Perdi cabelo, perdi mais cabelo, que eu tava olhando aqui esses dias, pô, eu tô com aquela frentona aqui já toda... Mas, cara, a motivação é a mesma, porque o futebol me abriu tudo na vida, né? Eu nasci no sítio. Morei no sítio até 8 anos de idade. Presidente Prudente, né? Presidente Prudente. Aí eu fui para Alta Floresta, Mato Grosso do Norte. Meu pai foi trabalhar num garimpo lá. Né? Aí voltei para Prudente de novo, fiz teste na Portuguesa, Ponte Preta, Guarani, não fiquei em nenhum. Aí nós fomos para Mato Grosso. Aí lá no Mato Grosso também comecei a trabalhar. Um dos maiores frios que eu passei aqui em Curitiba foi dentro de uma cabine de caminhão junto com meu pai. Olha só. Porque nós vínhamos buscar verdura aqui no Ceasa, aqui em Curitiba. Vocês saíam do Mato Grosso para buscar verdura aqui. Guarapuava, essa região toda aqui, eu fiz com meu pai de caminhão, com 14, 15 anos. Um frio, eu acho que aquele dia estava -3, -4. Dormia no caminhão, provavelmente? Dormia no caminhão, você sabe que congela a cabine do caminhão. Meu pai era caminhoneiro, né? Perdi meu pai com 53 anos, sou filho único. Meu pai é o maior parceiro da minha vida, né? Acabei perdendo ele muito novo, há 20 anos atrás. Então, assim, aí fui para o Mato Grosso, lá jogando na várzea, junto com os meus tios, campão de terra. Apareceu um louco lá me chamando para fazer teste no time da cidade. Comecei a fazer teste no time da cidade, com 16 anos para 17 anos eu fui artilheiro do Campeonato Sul-Mato-Grossense, porque eu jogava de meia e centroavante. Se jogar na frente. Isso. E aí fui para o São Paulo, 6 meses depois, aí 1 ano e meio depois estava na seleção, então foi tudo assim. Eu lembro que quando eu comecei a treinar como profissional, né, lá no Ubiratã, que é o nome do time da cidade de Dourados, né, eu estava treinando no juvenil, era só sábado, nos juniores era só à tarde, aí eu trabalhava um período para ajudar em casa. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, os caras querem que eu treine no time de cima agora, junto com o pessoal, né, do primeiro time, do profissional. Aí eu não vou
ou eu treino ou eu não trabalho, né? Aí meu pai falou assim para mim, ó, vai, você gosta? Eu falei, gosto. Então tenta, que um prato de comida não vai faltar nunca na nossa apoio casa. da família. Tá? Um prato de comida não vai faltar nunca na nossa casa, né? Porque assim, eu venho de uma família, não é que faltava comida, mas né, que a gente tinha que trabalhar para poder ter o sustento de casa. E com 3, eu, meu pai e minha mãe. Então assim, eu passei muitas dificuldades e o futebol foi a minha porta, né, a minha saída para poder vencer na vida, para poder ajudar familiares, para poder construir uma família, para poder ajudar o meu pai. Né? Então assim, eu sou apaixonado pelo futebol. O futebol é minha paixão. O futebol não me desmotiva nunca. Uma outra coisa que acontece é que você fica meio chateado, mas a motivação minha hoje é a mesma de quando eu cheguei, vai ser a mesma se eu ficar aqui mais um dia ou se eu ficar aqui mais um ano. Você vai trabalhar para fazer o teu melhor. Vou trabalhar sempre para fazer o melhor. E a gente, quero te agradecer, papo, eu por mim ficava aqui mais tempo, mas tá frio, a gente cara. marca outra mais para frente, a hora que a situação estiver mais tranquila, melhor, né? A gente quer levar você no nosso estúdio hoje, quero agradecer o Coritiba que nos cedeu, né, o gramado Couto Pereira. Para nós torcedores é um prazer imenso estar dentro do Couto Pereira, é um prazer. Se fosse deixar hoje, eu não vou, tenho certeza que você não vai pedir paciência para o torcedor do Coritiba, até porque eu vou falar para você, a nossa paciência acabou. Mas se fosse deixar um recado para o torcedor do Coritiba hoje, que inclusive a gente está falando hoje, o programa vai ao ar na quinta-feira, 2 dias antes do jogo contra o Galo, que é um jogo importante, afinal o Coritiba precisa vencer, né? Isso. Se fosse deixar um recado aí para o torcedor do Coritiba. Que confiem, de novo, que confiem no trabalho que vem, que as pessoas que estão por trás estão construindo aqui dentro do Coritiba, né? Eu faço parte, eu sou uma peça, né, do pessoal que chega para colocar o Coritiba, talvez, entre os clubes como é o eixo Rio-São Paulo. Né? Então é isso. Esse é o projeto, é isso que eles estão tentando fazer, só que leva tempo, de novo. Não é de um dia para o outro que isso vai fazer, que isso vai acontecer. Né? Então assim, e da minha parte, peço confiança do torcedor também no trabalho que nós estamos fazendo no dia a dia. Né? Lá no CT, desde das 7h30 da manhã até as 3h30, 4 horas da tarde, que esse é o nosso dia aqui em Curitiba, né? Treina de manhã, fica lá, olha as coisas que tem que fazer, almoça, trabalha um pouco mais e vem para casa descansar. Então assim, que confie no trabalho que vem sendo feito aqui dentro do Curitiba, porque eu acho que o torcedor vai colher bons frutos no futuro. Que assim seja, é isso que a gente espera. A gente vai confiar no teu trabalho, esperando que o Coritiba ele melhore, saia dessa situação difícil que ele se encontra. É visível que o Coritiba tem potencial para muito mais. E não só dentro de campo, Coritiba tem um potencial, a marca Coritiba tem um potencial muito grande. Nós confiamos muito na marca Coritiba, esperamos que essa SAF que está chegando revolucione o clube, a realidade é essa, mude o patamar desse Coritiba, mas de nada adianta, fora se dentro de campo as coisas não mudarem. Mas é isso, quero te agradecer novamente, muito obrigado, mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou a entrevista com o Zago, foi um prazer. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no Coxanautas. O Coxanautas tem sempre trazido conteúdos diferentes, conteúdos exclusivos para você. Se inscreva, ative o sininho para não ficar por fora. E com certeza, em breve, teremos mais convidados especiais aí para um bate-papo. Um grande abraço e até a próxima.